sábado. A igreja hoje está linda, muita gente. Eu pensei que nós teríamos poucas pessoas hoje, em virtude do nosso jovem ter viajado para o acampamento, mas me surpreendi. Graças a Deus, a igreja está lotada. E o meu desejo essa manhã, irmãos, é que Jesus fale ao nosso coração. Mesmo sem conhecer a maioria de vocês, essa semana eu orava continuamente por cada um de vós, pedindo a Deus que pudesse falar ao vosso coração. Eu tenho certeza que nenhum de vocês deixaram o seu lar essa manhã, depois de uma semana trabalhosa, para vir ouvir um homem falar. E confesso a vocês, um homem que não tem nada para dar para vocês. Eu não tenho capacidade nenhuma em mim. E eu tenho reconhecido isso diante de Deus, pedindo a Ele sabedoria e entendimento, para que eu não transmita aqui a minha ideia, a minha palavra, mas que a palavra dele seja transmitida e que nós possamos entender, e não somente entender, pôr em prática em nosso viver. Quero estender também àqueles que nos acompanham pelo YouTube, desejando mesmo que Jesus fale ao vosso coração essa manhã. Eu não sei quantos de vocês tiveram a curiosidade de ir lá no título, e agora é pedido sempre, olha, qual é o título da meditação? Eu sou péssimo nesse assunto. Não sou o bom para poder dizer qual é o título. Fico pensando aqui, mastigando a cabeça, meu Deus, o que eu vou colocar? Mas tem uma passagem lá em Marcos, no capítulo 8, no verso 22, que foi o título. E aí coloquei esse versículo. Eu gostaria que alguém lesse para nós, por favor. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Obrigado, irmão Lino. Queridos, nós vemos aí um milagre fantástico. Um cego de nascença, quem sabe, passa a enxergar. Diz que seus amigos levaram ele até Jesus. A pergunta que eu quero que vocês percebam essa manhã e guardem é para que houvesse esse milagre, houve a necessidade da presença física de Jesus. É bem claro aqui dizer que ele tocou uma vez, tocou a segunda vez, para que ele pudesse enxergar. Então guardem isso, a presença física de Jesus. E agora eu faria uma pergunta retórica. Essa manhã, existe alguém aqui que gostaria de ter um encontro pessoal com Jesus para também lhe pedir um milagre? Não me responda. Guarde no seu coração. O que você pediria a Jesus se você tivesse hoje a oportunidade de se encontrar com Ele como esse cego se encontrou? Pense aí. E vamos entrar na nossa meditação. Mas antes, eu gostaria que vocês curvassem a fronte para nós fazermos uma breve oração. Querido Deus, amado Pai, louvores, honra seja dada ao teu santo nome. Tu conheces, Pai querido, a minha debilidade, a minha incapacidade. Como eu tenho declarado diante de Ti a necessidade que eu tenho do esclarecimento do Teu Espírito, do poder da Tua Palavra. E nesse momento, querido Deus, eu te suplico em nome de Jesus e pelos seus méritos, que a tua promessa seja cumprida, como tu disseste, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali me farei presente. Que essa manhã, Senhor, esses membros que deixaram o seu lar, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais, que eles possam ouvir a Tua voz falando ao seu coração. Te suplicamos isso, Pai querido, confiando unicamente nos méritos de Jesus. E desde já te agradecemos. Amém. Abramos a nossa Bíblia em João, no capítulo 21. Queridos, hoje nós vamos meditar um pouco no livro de João. É um livro fantástico. Eu nunca tinha imaginado a grandiosidade do Evangelho de João. Confesso a vocês que tenho me apaixonado por esse evangelista, por esse discípulo de Jesus, as suas escritas. E no capítulo 20, João 20, versos 30 e 31, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. E Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Queridos, a Bíblia, Novo Testamento, foi escrito no original em grego. E esse verbo está no presente, como no grego também está no presente, mas o grego tem uma pequena diferença. Ele dá uma impressão de continuidade. Então, a melhor interpretação para nós entendermos seria: para que continueis crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que continueis crendo. João, ele está escrevendo não propriamente para que as pessoas creiam em Jesus. Ele está escrevendo para pessoas que já acreditam. E essas pessoas precisam continuar acreditando apesar de certas circunstâncias na vida. É para essas pessoas que João está escrevendo. A igreja a qual João está escrevendo é a segunda geração dos cristãos. Provavelmente, se os cálculos estiverem certos, João aqui, ele já estava mais ou menos com 90 anos de idade. Provavelmente, um dos últimos apóstolos a existirem. Provavelmente, pelos cálculos, dizem que Pedro era o discípulo mais velho e João o mais novo. E nesse momento a igreja tinha dois problemas. O primeiro problema, podemos dizer um problema externo. Que problema era esse? A igreja havia passado pela destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Vamos retornar um pouquinho para contextualizar, para a gente poder entender o que o apóstolo João quis dizer, o que ele está fazendo. O Sinédrio já não existia mais. E os irmãos da segunda, vamos dizer assim, o segundo grupo de seguidores de Jesus, eles não tinham visto Jesus, eles não tinham estado com Jesus, eles não tinham presenciado a pessoa de Jesus, operando os sinais e prodígios.
E João estava preocupado com esse grupo de pessoas. Primeiro, por essa questão externa. Qual era a questão externa? Eles ainda se congregavam nas sinagogas judaicas. Os cristãos ainda se congregavam nas sinagogas judaicas. 50 anos depois da partida de Jesus. E havia, dentro dessa sinagoga, perseguições contra os cristãos. Isso já existiu ainda no tempo de Jesus, imagine depois. Quando Jerusalém foi destruída e com ela as igrejas, há relatos que os únicos sobreviventes, mais ou menos assim, foram os fariseus. E eles foram para a região norte. E ali começaram a querer restabelecer a religião judaica novamente. Só que o judaísmo nesse momento era um judaísmo totalmente farisaico. Quando eles restabeleceram com sua forma de pensamento e ideias. E não condizia com a ideia dos cristãos. Então há relatos de que eles perseguiam, quando eles descobriam que alguém era cristão, seguidor de Jesus, que era nazareno, eles perseguiam para expulsar da sinagoga, para torturar e muitas das vezes até matar. Era um momento difícil. Imagine aquelas pessoas seguir a Jesus e agora vivendo todo esse drama, essa dificuldade. E João sabe disso. Essa é a primeira, a dificuldade que os crentes daquele momento estavam vivendo. E a outra dificuldade era interna. A outra dificuldade era uma dificuldade interna. Qual era essa dificuldade? Queridos, a igreja dos apóstolos, elas não estavam preparadas, ela não estava preparada para a aparente demora da volta de Jesus. Jesus havia prometido que voltaria e voltaria breve. E essa igreja, quem sabe, aguardava a volta de Jesus, os apóstolos, ali em questão de semanas, quem sabe meses, mas Jesus não voltava e os anos iam se passando e os apóstolos iam morrendo. E agora João, preocupado com essa questão, porque havia algo, isso está lá em, deixa eu procurar aqui no capítulo 21. 21 não, deixa eu olhar aqui, meu irmão, que eu estou perdido aqui. Eu vou lembrar aqui na minha cabeça, ver se eu acho. É no capítulo 21. Quando Jesus aparece à beira-mar, já depois de alguns dias da sua ressurreição. Vocês conhecem a Bíblia, conhecem o livro de João. Jesus aparece aos discípulos, eles estão pescando. E Pedro o reconhece,
lança-se na água e sai nadando para encontrar com Jesus. E ali é a ocasião em que Jesus restaura Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e Jesus, por 3 vezes, faz a pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Vocês conhecem a história? É interessante que Jesus restaura Pedro, restaura o seu ministério, mas logo em seguida, Jesus anuncia a morte de Pedro. E o pior, da forma como Pedro morreria. Está aqui no verso 18 do capítulo 21. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde não querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outros se cingirão e te levará para onde tu não quererás. Queridos, essa linguagem abordada aqui por Cristo, para aqueles que entendiam, era uma linguagem clara de crucificação. Jesus não só diz que Pedro vai morrer, mas diz a forma como Pedro vai morrer. Agora imagine você, já imaginou isso? Jesus restaura o teu ministério, te restaura e a seguir diz que tu vai morrer. Pedro, que era um homem que falava pelos cotovelos, a gente sabe, conhece a história de Pedro. Pedro nessa hora ficou sem chão, completamente desnorteado. E Pedro então procura do lado assim para ver se desvia aquela conversa para outro canto. E aí sabe o que ele disse? Verso 19. Vamos ler aqui. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus, e dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo, irmão? João. E havia, discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostava também sobre o seu peito. E dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro depois de receber essa notícia, atordoado, ele começa a olhar de lado e viu esse discípulo. E vendo, pois, este disse a Jesus: Senhor, e o que deste será? Ou o que será deste? E no verso 22, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Quanto a ti, segue-me. Resposta dura. Resposta dura de Jesus. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importas? Só, queridos, que essas palavras de Jesus vai sugerir uma ideia que no verso 23, na primeira parte, divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não haveria de morrer. E essa questão era o problema interno da igreja. A igreja aguardava a volta de Jesus e pensava, os apóstolos morrendo, um por um. E agora, provavelmente, só restava João. Mas a igreja olhava para João e dizia, enquanto João continuar vivo, há esperança, porque esse discípulo não vai morrer. E vocês sabiam que o Evangelho de João, ele já foi escrito depois do Apocalipse?
O Evangelho de João foi escrito depois do Apocalipse. Interessante que João já tinha sido lançado na prisão, já tinha sido lançado num caldeirão de azeite fervendo, já tinha sido exilado na ilha de Pátimo, e tudo isso revelava à igreja: esse discípulo não vai morrer. E agora João tem consciência da proximidade da sua morte. E ele precisa preparar a igreja, porque com certeza esse episódio causaria, vamos dizer assim, uma sacudidura na fé daqueles segunda geração de cristãos. E é para esses irmãos que João está escrevendo. Querendo preparar eles. João sabe da proximidade da sua morte. E aqui no verso 23, na segunda parte do capítulo 21, divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Essas palavras de Jesus foi uma resposta à pergunta de Pedro. Mas Jesus não afirmou, o próprio João está dizendo aqui claramente, que Jesus não afirmou que ele não morreria, que tal discípulo não morreria. E agora, João, preocupado com essa questão para a igreja, João escreve aquilo que nós acabamos de ler ainda há pouco, a respeito de João, no capítulo que eu estava lendo aqui ainda agora, esses foram escritos, João 20, verso 30. Jesus, porém, operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que continuais crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna. Continuais crendo. João aqui está escrevendo para esse grupo. Agora é interessante nós lembrarmos daquele episódio, na segunda aparição de Jesus aos discípulos, uma semana depois, no final do dia. Quando Jesus apareceu, Tomé não estava presente. E Tomé, ao ser notificado pelos outros discípulos que diziam: olha, nós vimos o Mestre. Tomé disse: olha, eu não acredito. Se eu não tocar, se eu não ver e não tocar, eu não acredito. E naquele semana seguinte, do domingo seguinte, Jesus aparece no meio do discípulo. O relato diz que a casa estava toda fechada e Jesus apareceu no meio do discípulo e se dirige diretamente a Tomé. Tomé, não seja incrédulo. Vem aqui, toca em mim, olha, verifica. Tomé fica sem palavra. Ele diz somente: Senhor meu, Deus meu. Jesus diz: porque tu me viste, tu creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Querido, há uma bênção para aqueles que não viram e creram. Há uma bênção para aquela segunda geração, segundo João, mas também para nós hoje. Que bênção é essa, irmãos? É aqui que entra o ponto central da meditação essa manhã. Que bênção é essa? Queridos,
É fantástico. Quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhado. Vocês sabiam? Todos os milagres de Jesus registrados nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quase todos eles são feitos através do toque. Através do toque. Querem ver? Deixa eu procurar aqui. Jesus toca o leproso e ele fica curado. Jesus toca a sogra de Pedro e ela é curada da sua febre. Jesus toma o filho, a filha de Jairo, e lhe devolve a vida. Jesus toca os olhos do cego e ele volta a enxergar. Jesus toca na língua e nos ouvidos de um cego e mudo e ele volta a falar. No Evangelho de João, queridos, os milagres são realizados pelo poder da palavra. Pelo poder, quase todos, pelo poder da palavra. Na festa de Caná da Galileia, Jesus diz: enche as talhas de água e leve ao mestre-sala. O que aconteceu? A água foi transformada em vinho. A palavra. Jesus diz ao filho do oficial: vai, teu filho vive. E o filho do oficial viveu. Ao paralítico de Betesda: levanta, toma o teu leito e anda. Poder da palavra. O cego de Siloé. É bem verdade que Jesus fez lodo, passou nos olhos dele, mas o milagre só aconteceu quando Jesus mandou ele se lavar. Vai, te lava no tanque de Siloé. Foi ao obedecer a palavra de Jesus que o milagre aconteceu. Lázaro, sai para fora. Poder da palavra. Jogai a rede à direita do barco. O milagre da pesca. Todos os milagres realizados e notificados por João é feito através do poder da palavra. Sabe o que significa isso, queridos irmãos? O que João está dizendo para aquela igreja e para nós? Que a palavra é tão poderosa quanto a presença de Jesus. A palavra é tão poderosa quanto o toque de Jesus. A palavra é tão poderosa quanto as mãos de Jesus. Precisamos entender isso, queridos. E é isso que João está querendo nos fazer entender. Talvez é por isso que João, lá no primeiro versículo do seu evangelho, como é que ele começa, irmão? Como é que ele começa? João tem uma preocupação. Leiam, irmão, vamos ler esse versículo, é interessante demais nós observarmos a colocação que João faz. E no princípio ele era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e nada do que foi feito vinha a existir sem o poder da palavra.
queridos, aquela geração que viu Jesus, que ouviu, que tocou, eles não têm nenhuma vantagem sobre a segunda geração de crente, nem sobre nós. Porque hoje nós temos a palavra. E a palavra é tão poderosa quanto a presença de Jesus. Eu pude entender, irmãos, ao descobrir isso, por que há tanta relutância da nossa parte em ter comunhão e relacionamento com a palavra. Nós temos tempo para tudo. Temos tempo para abrir as redes sociais, para ver os comentários bobo, muitas das vezes, daqueles que se dizem nossos colegas. Mas não temos tempo e nem vontade de abrir a palavra para ouvir, para ter comunhão com a pessoa de Jesus. A palavra é a pessoa de Jesus nos nossos dias. Não é à toa, irmãos, que nesses últimos tempos nós temos visto, nas mídias, os artistas, aqueles que se dizem artistas, tentar denigrir a imagem da palavra de Deus. Olimpíada na França, representação da ceia do Senhor, todo mundo ficou sabendo disso. Um descarnio à santidade da palavra de Deus. Em São Paulo, no carnaval, alguém pega uma cruz e bota nas costas e sai pela rua, e os outros gritando e pulando, se divertindo, e o diabo diz que chicoteando a Jesus. Blasfêmia, descrédito à palavra de Deus. Mas isso aí é normal, queridos. Isso é o mundo. O pior é o que está acontecendo nos nossos dias, no nosso meio. Há pessoas que já têm a ideia de que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Está ultrapassada, vocês têm visto falar sobre isso? Isso é que é realmente preocupante. Queridos, ao entender isso, eu comecei a pegar essa palavra de forma diferente, com uma reverência que eu não tinha antes, porque aqui é o substituto da pessoa física de Jesus nos nossos dias. Eu fiz uma pergunta a vocês: se vocês tivessem um encontro com Jesus, o que vocês pediriam para ele? Um encontro pessoal. Você pode ter esse encontro diariamente, irmão, com a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Existem muitas pessoas morrendo em nossos dias hoje, por falta da vida, da essência da vida que é a palavra de Deus. Eu quero terminar essa mensagem essa manhã contando um testemunho para vocês. Mês passado eu estive no Brasil e fui visitar um familiar meu que há muitos anos eu não via. Um primo meu legítimo. Alguém que, nessa época de Semana Santa, no Brasil nós temos um programa chamado Calvário, onde há evangelismo. Isso é comum no Brasil, essa época está acontecendo evangelismo no Brasil. E eu, há muitos anos atrás, estudei a Bíblia com esse meu primo, fui buscar ele, a família dele, para assistir às programações na igreja. Mas ele nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Anos, que já fazia anos que eu não via. Para ser mais exato, mais ou menos 20 anos que eu não o via. E eu não sei porquê, estava no Brasil um dia de sábado e meu coração disse: olha, vá visitar
o Daniel, teu primo. E eu chamei a minha irmã, não tinha o telefone dela, ela ligou para ele e falou, olha, nós queremos, o Mário está aqui e quer te visitar. Não, pode vir e tal. E eu ainda sabia, ela disse, eu não sei onde é, eu digo, eu sei onde é a casa dele. 20 anos depois eu fui bater em cima, na casa dele. Quando fui entrando lá, e perguntei, e aí primo, como é que está? E fui ouvir a sua história. E ele me dizia, primo, eu já não vivo. Eu estou agora sendo levado pela vida até a hora que der. Nesses últimos 3 semanas eu tenho ido às urgências, meus filhos têm me levado já quase morto, com problema de uma falta de ar. Falta de ar, não sei porquê. Diabético como eu, 1 ano só, mais do que eu. Fazendo hemodiálise. Já com quase 3 anos fazendo hemodiálise. E ele disse, eu fui às urgências agora esses dias, já 3 vezes me levaram as carreiras aí, eu quase morri. Fiz uns exames e o médico falou que eu estou com um problema cardíaco grave e vou ter que fazer uma cirurgia para colocar um marca-passo. Isso, primo, me terminou de... Eu estou aqui mesmo só pela... Eu ouvi na sua história e eu perguntei para ele, você tem algum rancor de Deus por estar vivendo essa situação? E ele disse, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu fiz tudo errado, primo. Apesar de que nunca Deus me abandonou. E me contou uma história. Ele disse, olha, há 10 anos atrás, há 13 anos, aliás, ele descobriu a diabetes da pior maneira possível. A diabetes já estava a 600. Foi ao médico passando mal e o médico disse, eu vou ter que te internar agora imediatamente, senão tu vai ter um infarto. E passou 40 e poucos dias internado. Os rins paralisaram. Teve que fazer hemodiálise. Mas o médico chamou ele depois dos 40 dias, deu alta e disse, olha, aconteceu um milagre. Os seus rins voltaram a funcionar e isso não é normal. O médico chamou ele e disse, olha, agora cuidado. Cuide da sua saúde, você é diabético. E eu, primo, depois que melhorei ali um dia, voltei a tomar minha cervejinha diariamente. Deus me deu 10 anos de oportunidade. E são palavras dele, não é minha. 10 anos de oportunidade. E eu não quis. Com 10 anos eu tornei a passar mal. Voltei ao médico, o médico meteu naquela máquina, ultrassonografia, não sei como é que é, e ele viu que meus rins tinham um podre, completamente destruído, e o outro estava cheio de cálculo renal. E ele disse, Daniel, vou ter que te operar imediatamente para ver se eu consigo salvar menos rins. Mas, infelizmente, não conseguiu. E eu já vou com quase 3 anos fazendo hemodiálise. Irmãos, enquanto ele falava isso, eu pensava comigo e dizia, Senhor, mesmo que não existisse céu, fosse mentira, que não existisse vida eterna, só pelo fato de ter acreditado na tua palavra e ter obedecido ao longo desses anos, eu sou muito grato a ti. Porque também sou diabético, mas estou aqui com 61 anos trabalhando e me sinto, graças a Deus, bem. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas, queridos, depois de conversar com ele, ver o desânimo total, a entrega que ele já tinha,
eu comecei a citar a palavra de Deus para ele. E eu disse assim, olha, meu querido primo, não está acabado nada. Não tem nada acabado. Se você quiser, você pode mudar essa história. A Bíblia diz que Jesus veio e morreu, foi pelos pecadores, o apóstolo Paulo diz, da qual ele é o principal dele. Jesus não veio morrer por santo não, meu primo. Ele morreu foi por você, por mim. Somos pecadores. Então você tem chance. A Bíblia diz, confesse o teu pecado e abandone e eu alcançarei misericórdia. E eu falei para ele, olha, a Bíblia tem um relato. Quando Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um dos ladrões olhou para Jesus e disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse, olha, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A leitura é mais ampla. Aquele ladrão, ele confessou. Ele disse, olha, nós somos culpados, estamos pagando por aquilo que fizemos, mas esse é justo. Eu disse para ele, querido, só basta confessar. Aquele ladrão não foi batizado, aquele ladrão não frequentou a igreja, não deu tempo. Mas ele confessou e ele acreditou na palavra vida, na pessoa de Jesus. Eu digo, ainda há esperança para você. E quando eu me despedi dele, eu falei, eu não sei se a gente ainda se vê aqui, mas eu quero encontrar com você no céu. Eu estou lutando para estar lá. E eu quero encontrar com você. E quando eu cheguei aqui, uma semana depois, eu entrei em contato com ele. É impressionante o poder da palavra. Ele já me falou de outra maneira. Eu pude notar na voz dele alegria. Ele disse assim para mim, eu disse, olha, estamos orando por você, mandei uma mensagem. E ele disse, as suas orações estão sendo respondidas. Fui no médico, o médico disse que eu não preciso operar do coração e nem botar marca-passo. Ele pode arrumar isso com remédio. Por favor, não deixe de orar por mim. Queridos, eu me emociono pelo amor desse Jesus. Pelo poder da sua palavra, que muitas das vezes é negligenciado por nós. É desacreditada. A palavra tem poder. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê força e disposição para lutarmos, para estarmos em comunhão com a sua palavra. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém. Isto é emoção. Agora vamos cantar o hino Bem Junto a Cristo 300.
Obrigado, querido Deus, pela tua palavra. Amém. Obrigado pelos ensinamentos que tu nos deste essa manhã, Senhor. Agora, Pai querido, nos ajude. Nos dê, Senhor, a capacidade de tirarmos tempo diariamente para estarmos em comunhão contigo através da tua palavra. Abençoe essa congregação, Senhor. Abençoe a liderança dessa igreja. E nos ajude a todos nós nos prepararmos para o grande dia em que nós teremos um encontro com a palavra, a pessoa de Jesus. Amém. Nós te rogamos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.